Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje eu quero falar sobre o Commit Retaining. Muita gente utiliza o Commit Retaining porque ele parece muito mais prático, parece que é uma maravilha, porque ele não fecha o dataset na hora que você está commitando a transação e ele grava, certo? Agora, qual é a diferença entre Commit e Commit Retaining? Vamos entender tudo isso, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, existe o commit é quem comanda o fim da transação gravando as informações que foram alteradas dentro do dataset, certo? Se é que foram alteradas. E existe também o commit retaining, e na verdade não são dois comandos diferentes. O retaining é uma opção do commit, certo? Então o commit é o padrão de gravação de dados e tem o retain, que é uma palavra a mais que você adiciona ali. Para quê? Para que ele continue gravando a informação que você está alterando ali, o dado que você está alterando, porém ele mantém alguns serviços em aberto, certo? Então vamos ver na prática isso daqui funcionando. Eu tenho aqui já uma instância do IBExpert e tem uma outra instância do IBExpert aqui também, certo? Ambas conectadas no mesmo banco de dados, nesse caso aqui banco de dados local, Firebird 4.0, mas já funciona assim já tem muito tempo, certo? Desde a versão, sacaram 1.5 por aí, já funcionava assim. Então vamos lá, que eu me lembro, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Select, vou colocar current underline transaction, porque é importantíssimo a gente conhecer qual é a transação que está sendo utilizada, certo? Para a gente poder entrar em mais detalhes aqui. Vírgula, colocar descrição from produto P, where, vou tirar esse P, não precisa aqui, where ID igual a 1, certo? Então eu quero pegar qual é a descrição do produto com ID 1. Daí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um update produto set. P.descrição, no caso não coloquei apelido, né? Set descrição igual. Vou colocar assim, ó, produto 1, vou colocar T1, que é teste 1, certo? Where ID igual a 1, certo? Então mesmo where, porém aqui, ó, para eu saber que transação foi que ele utilizou no update, eu vou colocar assim, ó, current underline transaction. O que eu preciso colocar antes do current transaction? Returning, certo? Então colocando aqui, ó, returning current transaction. Vou dar um F11 aqui só para aumentar a área de gravação, daí cabe todo o comando aqui na tela. Então a gente tem aqui, ó, update produto, set descrição, produto 1, T1, esse T de teste, where ID igual a 1, returning current transaction. Então ele vai fazer a atualização e vai retornar qual é a transação que foi utilizada, certo? Então por isso a gente tem esse código de transação aqui, certo? Para a gente ver se ele vai utilizar a mesma ou não. Beleza, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho as duas possibilidades, utilizar o commit e utilizar o commit retain, certo? Então eu vou tirar esse cara daqui, lembrando que o commit retaining, isso aqui é componente que dá nome, certo? Então aqui dentro do banco de dados a gente faz assim, ó, commit retain, certo? Retain é uma palavra do commit, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou rodar um de cada vez primeiro, esse select aqui para a gente poder observar. Ó, o número da transação é 48326, tenho aqui a descrição do produto 1, que é produto 1 normal, beleza? Vou voltar aqui, ó, quantas vezes eu der select aqui, tô dando F9 aqui várias vezes, você vai ver que aqui eu tenho o mesmo código de transação. Por quê? Porque eu só abri uma transação. O IBExpert abriu para mim, na verdade, quando eu rodei o select pela primeira vez. E até então ele fica usando essa mesma transação, certo? F9 aqui várias vezes ele continua na mesma coisa. Beleza, não vou cancelar aqui, vou voltar aqui no Edit 4 e aqui eu vou fazer esse update. F9 aqui, ele utilizou qual transação? 48326, certo? Porque eu mandei ele retornar aqui e ele falou que um registro foi alterado com sucesso. Se eu fizer o select aqui de novo, ele tem que retornar na mesma transação a alteração feita aqui já, certo? Beleza. Não rodei commit nenhum, nem o commit retain, e eu vou vir aqui nessa segunda instância, vou copiar esse select que eu tenho aqui, ó, eu vou colar ele aqui desse lado, certo? Vou dar F11 aqui também e vou rodar ele, certo? Perceba, aqui atrás era a 48326, certo? Aqui, na segunda instância, eu tenho 48409, ou seja, outra transação. Como eu não comitei o dado e estou utilizando o read committed, eu não consigo ver a alteração que foi feita lá, certo? Está aqui, ó, como produto 1, já que essa alteração ela ainda não foi comitada. Beleza. Se eu utilizar o commit, o que vai acontecer? Olha só, vou dar um F9 aqui, aqui já é o resultado esperado, certo? Comitou a transação, vou voltar aqui, ó. Se eu der um F9 de novo, nessa mesma transação, já que ele está fazendo leitura de registros comitados, ele já atualizou aqui a descrição do produto para mim. Beleza, então vou cancelar essa transação e vamos fazer o teste agora com o commit retaining, certo? Então vamos lá, vamos abrir uma nova transação aqui, ó, F9, a gente tem aqui, ó, 48482, certo? Produto 1 T1, vamos alterar aqui a descrição dele para produto 1 T2, certo? E aí F9,
48482, mesma transação. Se eu rodar mais uma vez esse select aqui, ó, ele tem 48482, produto 1, T2, exatamente o código, a descrição que eu acabei de alterar, na mesma transação, certo? Então veja bem, se eu rodar o select aqui agora, não aconteceu nada, certo? Eu não fiz alteração ainda, tá produto T1, já pega outro código de transação porque é outra conexão. Agora, se eu vier aqui, ó, no commit retain, o que vai acontecer? Olha só. F9, eu tenho o meu resultado aqui aberto ainda, 48482, o mesmo código de transação, eu não rodei de novo, tá? Só vim aqui na aba resultado. Então o resultado ainda está disponível para mim e aqui, ó, se eu der o F9, a minha alteração já está aparecendo para outra conexão, certo? Percebeu? Eu só utilizei o commit retain, ele reteve algumas informações aqui e manteve o mesmo código de transação. Isso é chamado de soft commit, é um commit mais leve, vamos dizer assim, né? Ele faz a gravação do dado que você precisa, porém ele retém algumas informações de transação e o que é interessante, e isso está escrito na documentação, é o seguinte, que quando você utiliza o commit retain, ele fecha a transação commitando, fecha a transação que você estava, que é essa aqui, ó, 48482, e reabre de forma transparente utilizando o mesmo ID de transação. Então ele reabre para poder fazer a leitura do código da alteração que você fez, certo? Ou código, ou descrição, o que for, no valor, qualquer coisa. Então ele faz a utilização do mesmo ID, dá a impressão de que a mesma transação continua em aberto. Em termos, por ser o mesmo ID, sim, ela continua em aberto, só que ela foi fechada e foi reaberta para poder manter esse resultado aqui em tela, certo? Então, a diferença entre o commit e o commit retain é justamente o que é que vai ficar disponível em tela, mesmo depois que você comanda o commit. Ah, isso daqui é melhor então para o meu caso, porque eu quero commitar a informação e deixar aí em tela ainda? Aí eu quero te mostrar um detalhe, olha só, vou cancelar essa transação, certo? Vou cancelar aqui também, certo? E outra coisa que é interessante, ó, eu já apliquei aqui commit retain, certo? Ele reabriu uma nova transação. Se ele reabrir uma nova transação, quando eu dou rollback aqui, ó, o que vai acontecer? A informação que tá lá, que foi a última que a gente alterou, continua lá, afinal ela foi commitada, certo? Não tem como voltar atrás disso depois que você já rodou o commit retain, tranquilo. Agora, olha só o detalhe que eu quero te mostrar, certo? Então, F9 aqui para a gente poder observar o resultado. 48554, tem aqui produto 1 T2. Vou fazer aqui a alteração do produto 1 T3, certo? E aí, aqui, ó, deixa eu só rodar esse update, né? Rodei, beleza. 48554. E aqui no commit retain, eu vou selecionar ele, tá selecionado. Vou vir aqui na aba result, certo? Vou dar um F9. E aí a gente percebe que o dado ainda está no dataset. Ele não fecha o dataset, está aqui ainda. Agora, qual é o problema de utilizar commit retain ao invés de commit? O problema é justamente esse cara aqui, ó. Tá vendo esse troço aqui, ó, esse xizinho e esse verdinho aqui? Significa que a transação está em aberto, certo? Quanto mais transações em aberto você tem no seu sistema, mais chance de você ter lentidão vai ter, certo? Por quê? Porque toda vez que a gente tem várias transações abertas no sistema, o otimizador do Firebird precisa vasculhar essas transações para ver se tem alguma alteração de registro que ele precisa ou não precisa considerar para mostrar o resultado lá na outra conexão, certo? Então, a outra conexão, ela tem a versão que está gravada, tem a versão da transação A, tem a versão da transação B, tem a versão da transação C, e ele precisa se encontrar nessa quantidade de transações para saber qual é o registro que ele vai mostrar na tela para a pessoa que está fazendo a consulta, certo? Então, quando a gente utiliza o commit, isso aqui é fechado imediatamente, certo? A transação é fechada imediatamente e você já dispensa essa transação. Esse código já não vai ser mais utilizado. Agora, nesse caso aqui, ó, quando você só usa commit retain, você grava a informação, porém, se você não der o comando para encerrar de vez a transação, a segunda transação no caso, né, que abriu com o mesmo ID, ela vai ficar em aberto ali até que a sua conexão seja derrubada. E normalmente a pessoa faz login no seu sistema e fica o dia inteiro com o sistema aberto, acumulando transações. E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então, por isso o commit retain não é tão legal de se usar se você não fechar de uma vez por todas a transação depois de utilizar ele, certo? Então fica a dica aí. Se você utiliza muito o commit retain, cara, cuidado, porque esse pode ser um dos motivos de lentidão do seu sistema e para tratar isso daqui pode dar muito trabalho. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E ainda dá tempo de fazer inscrição
pro Firebird VIP Seminar que vai acontecer em Piracicaba, sexta-feira agora, e em Florianópolis no dia 11 de outubro, na terça-feira da semana que vem. Então vai acontecer lá, eu vou estar lá junto com o Alexei Koviazin para a gente poder tirar dúvidas de performance de todas as pessoas que estiverem lá. Quantas pessoas? Máximo 10, certo? Então não é um valor barato, mas não é extrapolado também. É um valor justo que dá para custear tanto a vinda minha e do Alexei para esses locais, para a gente poder resolver os problemas de performance de todo mundo. Tranquilo? Então, chance igual a essa, sabe lá quando é que vai ter de juntar tanto eu quanto o Alexei Koviazin, quanto Dmitry Yamanov, chefe de desenvolvimento do Firebird, dentro da mesma sala. Lógico, o Dmitry vai estar de forma remota, mas ele vai estar presente lá respondendo as dúvidas. E é isso, beleza? Então quer participar, link tá aqui na descrição, dá tempo ainda. Tranquilo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!